Olá, hoje nós falaremos sobre a farmacologia da hemostasia e da trombose. Na aula de hoje, o objetivo é conhecer os mecanismos envolvidos no equilíbrio, na manutenção do fluxo sanguíneo, compreender a ação das plaquetas, dos fatores de coagulação, das proteínas envolvidas no processo de coagulação, especialmente a fibrina, e compreender também os processos de regulação e também desregulação desse processo de coagulação, chamado, portanto, trombose, para que, por fim, possamos compreender as classes dos medicamentos envolvidos no controle e prevenção de doenças tromboembólicas ou doenças associadas à trombose, sejam elas quais forem, né? Então, falaremos, por fim, dos medicamentos, das classes terapêuticas utilizadas para prevenção de trombose e de doenças associadas. Muito bem, então, primeiramente, é importante nesta introdução nós caracterizarmos o que é a hemostasia. Hemostasia é um processo, um sistema bem regulado, como eu disse, mecanismos que mantém o sangue em seu estado fluido, livre de coágulos, para garantir assim uma circulação ideal. Mas também envolve hemostasia caso haja, por exemplo, uma lesão vascular, é importante permitir uma rápida formação de um tampão estabilizado para controlar assim possíveis sangramentos. Em outras palavras, portanto, a hemostasia ela quer impedir perdas de sangue, mas ao mesmo tempo impedir que formem-se coágulos, trombos, digamos assim, desnecessários, né? Que o sangue coagule de forma desnecessária ou descontrolada. E aí falamos, portanto, da trombose, que é a desregulação nesse processo da hemostasia. A trombose, portanto, é um estado patológico no qual esse processo de hemostasia ele não é mantido, então acaba acontecendo a ativação inapropriada desse processo hemostático normal. Ou seja, plaquetas vão se agregar, a formação de fibrina sem necessidade ou sem necessariamente uma lesão hemorrágica. Vai acabar formando uma solidificação do sangue com possíveis obstruções. Então, a gente começa a caracterizar neste primeiro momento as etapas ou os estágios que participam, que desenvolvem o coágulo e também um trombo, né? Então, a lesão vascular, ou quando ocorre lesão vascular, existem mecanismos que são ativados para que haja a formação de um coágulo e assim o sangramento possa ser estancado. O objetivo da formação de um coágulo é muito benéfico, que é impedir a perda de sangue e permitir, portanto, a cicatrização daquele vaso. Entretanto, como nós já falamos, a ativação dessas reações para a formação do coágulo podem ser tidas em momento inadequado ou em situações inapropriadas, levando à obstrução de vasos, que são características patológicas. Independente disso, os estágios para a formação do coágulo são os mesmos, são esses 4 que nós vamos falar aqui. Primeira coisa, quando tem, neste primeiro momento aqui, uma agressão no vaso ou algo do tipo, vai acontecer uma vasoconstrição localizada. Essa vasoconstrição localizada é mediada pela endotelina e também por estímulos nervosos que vão promover essa vasoconstrição e modificar, portanto, o fluxo sanguíneo local. Em segundo lugar, nós vamos falar da hemostasia primária, que é o que acontece também, que está simbolizado aqui na figura 2, ou na parte B da figura, tá? Que envolve exposição da matriz subendotelial com a agressão, a parte da matriz do endotélio fica exposta, as plaquetas, então, vão começar a se aderir e, em consequência dessa adesão, as plaquetas também serão ativadas
para que essa ativação plaquetária possa cada vez mais atrair, recrutar mais plaquetas. Então, no processo de hemostasia primária, ou o processo de hemostasia primária, ele é caracterizado pela exposição do endotélio, a atração de plaquetas, ativação das plaquetas para a atração de mais plaquetas, né? Então, esse processo de hemostasia primária, nós vamos destacá-lo e explicá-lo com mais detalhes, né? E esse é o objetivo, formar um tampão hemostático primário. Não se conclui assim a coagulação, existem mais etapas. E não é à toa que o nome é hemostasia primária, mas é de fundamental importância essa participação inicial das plaquetas. Então, o terceiro ponto é a hemostasia secundária. Bom, as plaquetas foram agregadas, as plaquetas foram ativadas, mas e daí? Né? Qual é a consequência desse processo? A consequência desse processo é que essas plaquetas vão liberar substâncias mediadoras da coagulação para que as cascatas ou a cascata de coagulação aconteça. No que consiste a cascata de coagulação? Ativação de fatores de coagulação e de proteínas plasmáticas para que uma rede estável seja formada no final, que é a rede de fibrina. Então, a terceira parte da fisiologia da hemostasia é caracterizada pela hemostasia secundária, que nada mais é do que a cascata de coagulação através de inúmeras reações, participação de diversas enzimas que tem como objetivo formar a fibrina. E para isso, uma participante, talvez das mais importantes, é a trombina, né? Começa então com a ativação da trombina e a partir daí uma série de outras proteínas vão ser formadas até chegar à fibrina estável, né? E por fim a regulação da hemostasia, para que esse processo de formação de um coágulo ocorra especificamente na área necessária, para que esse processo de coagulação não se espalhe por outras regiões onde não é necessário. Então, a regulação da hemostasia é caracterizada por mecanismos antitrombóticos, para impedir, portanto, a disseminação para outras regiões onde não há lesão vascular. Bom, então, levando em conta esses processos, nós vamos detalhá-los aqui um pouco mais. A vasoconstrição é um processo mais simples, que ocorre quando naquele vaso há uma lesão e aí há uma resposta reflexa, onde as arteríolas daquela região vão gerar então uma vasoconstrição transitória sempre onde houver lesão. Esse mecanismo é um mecanismo neurogênico, ainda não totalmente esclarecido, participação de neurônios daquela região, que é potencializado pela molécula de endotelina. Então, essa vasoconstrição ela é transitória, acaba modificando o fluxo sanguíneo naquela região ali, o que vai facilitar, digamos assim, a próxima etapa da hemostasia primária, que é a agregação plaquetária. Então, a hemostasia primária, como eu já mostrei na figura anterior, o objetivo dessa etapa da hemostasia primária é formar um tampão plaquetário. Então, nós já vimos atrair plaqueta, ativar plaqueta, atrair mais plaqueta e, assim, estabilizar rapidamente uma lesão vascular. A plaqueta é o atuante, né, ou é o componente mais importante nesse processo de hemostasia primária. Nós vamos ver que a plaqueta tem receptores, algumas moléculas que colaboram bastante para esse processo, seja para atrair mais plaquetas, seja para a adesão de novas plaquetas. Então, os receptores de glicoproteínas que estão expressos nas membranas das plaquetas, eles vão atuar como mediador importantíssimo desse processo de hemostasia primária. Então, nós vamos discutir um pouco agora e detalhar um pouco dessa hemostasia primária, uma vez que é um processo complexo. Então, as plaquetas elas vão aderir, essa é a primeira etapa. As plaquetas vão liberar substâncias de dentro dos seus grânulos ou degranular, essa é a segunda etapa. E, por fim, as plaquetas vão
agregar e consolidar. Lembra vocês mais uma vez que essas 3 etapas estão dentro da hemostasia primária, que nada mais é do que o processo inicial da coagulação, que consiste na formação, então, de um aglomerado, de uma agregação de plaquetas ativadas na área de lesão. Então, vamos falar um pouco dessas 3 etapas da hemostasia primária. Primeira etapa, reação de aderência. Você pode observar, então, aqui na parede de um vaso, que pode, e quando houver uma agressão, uma lesão, a área de colágeno subendotelial ficará exposto, como você pode observar na figura, na parte inferior. A parte do colágeno subendotelial que está exposta, juntamente com outras proteínas, moléculas que estão ali devido à agressão, como o fator de Willebrand, von Willebrand, juntamente com outras glicoproteínas. Você pode observar aqui glicoproteína do tipo 1B, que está expressa ou que está sendo liberada também pelas plaquetas. Isso aqui já promove inicialmente um complexo, uma adesão das plaquetas num local de agressão na parede do vaso. Mas não basta isso. Basta que essa plaqueta aderida, ela seja ativada para atrair mais plaquetas. E aí tem a expressão de maior quantidade de outras glicoproteínas, como a glicoproteína 2B, 3A, que você pode observar na parte superior da figura, né? Essa proteína, ou glicoproteína 2B3A, ela vai permitindo a junção de novas plaquetas graças ou com a participação muito importante do fibrinogênio. E assim se dá inicialmente a reação de aderência e também de ativação e atração, que nós vamos detalhar um pouco mais posteriormente. Então, como nós falamos, né, isso tudo começa numa área de lesão vascular. A lesão vascular vai expor o colágeno e aí as plaquetas começam a aderir. Tudo isso é mediado pelo fator de von Willebrand, que nada mais que uma proteína secretada e presente ali nas regiões secretadas pelas próprias plaquetas ou por células endoteliais desta área. Tá? E isso vai formar, portanto, esse complexo que eu disse, que são a glicoproteína 1B, o fator de von Willebrand e o colágeno. E assim a plaqueta está aderida. A segunda etapa envolve isso. A plaqueta aderiu, bom, mas não basta aderir, tem que atrair mais plaquetas, né? Para isso, as plaquetas precisam estar ativadas. Então, assim que as plaquetas vão se aderindo, elas se tornam plaquetas ativadas. Como você pode perceber na figura didática, nesse sentido, uma plaqueta em repouso vai se aproximando. No meio do caminho, a plaqueta em repouso se torna ativada. E a plaqueta ativada, envolvida por diversos mecanismos, ela vai secretar substâncias que estão dentro dos seus grânulos, com o objetivo de agregar mais plaquetas e permitir as próximas etapas da coagulação sanguínea. Tá? Então, essas plaquetas que foram ativadas, elas vão sofrer algumas estimulações por ADP, adenosina difosfato, epinefrina e colágeno. Isso vai permitir com que haja ativação de enzimas da membrana das plaquetas. As fosfolipases, por exemplo, elas vão promover a degradação, a ativação dessas fosfolipases. Essas fosfolipases vão degradar fosfolipídios da membrana da plaqueta. Esses fosfolipídios dão origem a ácido araquidônico, que por ação das enzimas do tipo COX dão origem ao tromboxano do tipo A2, TXA2. É um grande mediador do processo de ativação plaquetária. Como você pode perceber aqui na figura, ADP é envolvido no processo de ativação ou também de secreção das plaquetas, mais ADP é liberado quando há ativação plaquetária. Então, nós temos aqui um exemplo de feedback positivo, onde quanto mais plaquetas são ativadas, novos estímulos para a ativação de mais plaquetas ainda. Aqui também na figura a molécula de TXA2, que é o
tromboxano A2, e esse tromboxano colabora também para a vasoconstrição local e vai também estimular a liberação de mais grânulos plaquetários. Bom, e aí chegamos na terceira etapa da hemostasia primária, que é a agregação plaquetária de fato e a consolidação dessa agregação. Então, das moléculas que nós já falamos, o tromboxano, ADP e também o colágeno, que nós já mostramos anteriormente, tem uma importância imensa para formar essa agregação e uma agregação consistente. Tá? Aqui nós observamos mais uma vez o ácido araquidônico se aproximando da plaqueta, a ação da enzima ciclooxigenase, que vai, a partir de ácido araquidônico, transformá-lo, produzir tromboxano do tipo A2. Esse tromboxano, ele liga receptores presentes ao seu receptor, presente na membrana da plaqueta, e vai liberar uma série de fatores que vai tornar essa plaqueta ativa, permitindo a agregação. Além do tromboxano em si, o ADP também se comunica de outra forma, que nós vamos mostrar posteriormente, e moléculas de superfície, proteínas de superfície, como a glicoproteína 2B3A, que está demonstrado na figura na cor cinza. Essa proteína também permite uma maior ativação e exposição de receptores e interação do fibrinogênio. Fibrinogênio, como nós já mostramos, é essencial para a adesão e agregação das plaquetas. Então, tromboxano A2, com todo o mecanismo descrito na figura, e juntamente com a glicoproteína 2B3A, vai permitindo a atração de novas plaquetas e a ancoragem de novas plaquetas. E a agregação vai acontecendo juntamente com a ligação do fibrinogênio, como nós já mostramos anteriormente. Aqui eu mostro para vocês um pouco sobre a ação do ADP. O ADP que acaba inibindo a produção de AMP cíclico, e essa diminuição de AMP cíclico com a diminuição da pKa, da fosfoquinase A, acaba ativando as plaquetas, levam à ativação plaquetária. Então, esse é o mecanismo. O ADP liga a receptores P2Y. Esse receptor P2Y interfere aqui na via do AMP cíclico. Isso pode diminuir a quantidade de fosfoquinases e promover a ativação plaquetária. Esse é um alvo para medicamentos que nós vamos descrever posteriormente. Então, finaliza-se assim o processo de hemostasia primária, que é a formação de um tampão hemostático primário, que é o tampão plaquetário. Aqui, nesta figura, a gente vê um pouco sobre isso, Estímulos em receptores vão intensificar a ativação plaquetária, sinalização e o aumento da interação com o fator de von Willebrand de colágeno na região do endotélio lesado, maior expressão aqui das glicoproteínas interagindo com novas plaquetas, graças ao fibrinogênio. Então, nós temos essas pontes de plaquetas que unem com novas plaquetas, graças, então, ao fibrinogênio e a glicoproteína 2B3A, que é uma glicoproteína crítica nesse processo, nessas interações. Então, finaliza-se, assim, o processo da hemostasia primária com formação de um coágulo inicial reversível, Ainda estamos no processo primário. Caminhamos, assim, para a continuação, com a hemostasia secundária. Então, o objetivo da hemostasia primária é formar um tampão plaquetário. Isso já pode ajudar a resolver pequenas hemorragias, tá? Então, essa aqui é a interação que eu disse a vocês, que é essencial, as plaquetas ativadas e atraindo novas plaquetas, a interação das glicoproteínas de ambas as plaquetas e o colágeno, o fibrinogênio, fazendo essa mediação, não esquecendo da interação das plaquetas com o colágeno do endotélio. Pois bem, e aí passamos agora para a hemostasia
secundária. Então, se já houve a vasoconstrição na área agredida, se já houve a agregação plaquetária, ativação de plaqueta, agregação de mais plaqueta, precisa agora finalizar esse processo de coagulação. E esse processo ele vai ser finalizado através da cascata de coagulação, que nada mais é do que uma série de reações catalisadas por enzimas com o objetivo final de formar fibrina, um polímero de fibrina, uma rede de proteínas insolúveis para que aquela região com circulação fluido, o sangue se torne sólido e estanque o sangramento de forma definitiva. Então, nós vemos na figura, pessoal, uma série de mediadores da cascata de coagulação. Entre esses mediadores, nós temos proteínas plasmáticas, moléculas que atuam como enzimas, algumas que são alguns cofatores. Nós vamos discutir algumas dessas moléculas, mas especialmente falar das mais importantes. Nós vemos aqui, né, duas vias, a via intrínseca e a via extrínseca. A via extrínseca parece ser a mais frequente, uma vez que envolve lesão endotelial com também maior frequência. Independente da via, se ela for intrínseca ou extrínseca, nós vamos ter uma ampla participação da trombina, ou fator 2A. Né? A trombina ela é essencial em diversos pontos da cascata de coagulação. A trombina vai estar associado à ativação de alguns fatores, como a ativação do fator 10 em fator 10A. Esse fator 10A é essencial para levar para a via comum, aonde, mais uma vez, a trombina vai colaborar para a ativação da proteína fibrinogênio em fibrina até a formulação do polímero final de fibrina e estabelecimento do coágulo. Então, nós temos aqui, pessoal, algumas moléculas a serem destacadas, tá? A trombina, com certeza, alguns fatores como o fator 9 e fator 10, lembrando que ambos, ao serem ativados, tem nomes modificados com a letra A, então o fator 9, ao ser ativado, ele se torna um fator 9A, o fator 10, ao ser modificado, ativado, ele se torna fator 10A, e lembrar a importância aqui do cálcio. Você pode observar nessa figura que o cálcio está presente como um colaborador, né, seja interagindo com o substrato ou com a própria enzima, em diversos momentos, né, ou diversas etapas da cascata de coagulação. Portanto, então, muitos desses fatores são proenzimas hepáticas inativas, que precisam ser ativadas para permitir que a cascata de coagulação aconteça. As vias intrínsecas e extrínsecas, como nós mostramos, ambas começam com reações que passam por interações com a membrana plasmática, seja das próprias plaquetas, seja das células endoteliais. Então, como eu já disse anteriormente, a via extrínseca parece ser a mais importante em vivo. Então, aqui a gente já detalha algumas dessas reações. Lembrando que essas reações elas envolvem muitas vezes e começam muitas vezes na superfície dos fosfolipídios, seja das plaquetas ou das células endoteliais. Veja bem aqui que nós estamos tratando no primeiro momento de uma clivagem de uma proteína, do fator 10, que é um dos fatores que eu já mostrei anteriormente, que é essencial para que a cascata de coagulação aconteça, em fator 10A, que é o fator ativado. Bom, o que precisa para que esse fator 10, que é o substrato, para que ele seja ativado? Então, é necessário uma enzima. Nesse caso aqui, o fator 9A faz papel da enzima. Fator 9A esse que foi ativado previamente. E nós temos aqui um cofator acelerador, que é o fator 8A. O cálcio também participa nesse processo, ele modula a conformação do substrato, melhorando então a interação do substrato, fator 10, com a própria enzima, até chegar então à ativação do fator 10A e assim por diante, até formação
de protrombina e sua modificação em trombina. E assim a cascata de coagulação vai acontecendo. Lembra mais uma vez, sempre com a participação então da superfície fosfolipídica da membrana das células. Pois bem, e aí chegamos num ponto muito importante da cascata, da compreensão da cascata, que é a trombina. Protrombina precisa, por processos enzimáticos, se convergir ou ser transformada em trombina, porque a trombina é uma molécula-chave. A trombina desempenha uma diversidade de fatores, de funções, digamos assim, na cascata de coagulação, para então concluir esse processo de hemostasia secundária. Quais são os papéis mais importantes entre todos esses que estão descritos na figura? Tá? Converter fibrinogênio em fibrina. Você pode observar na parte inferior da figura, fibrinogênio sendo convertido em fibrina, depois o polímero de fibrina, até o polímero estável final de fibrina. Isso é uma função, né, uma série de reações que dependem de trombina. Outro fator importante é ativar o fator 13, né? O fator 13, que também participa da etapa final aqui da formação do polímero, do coágulo, além da ativação de outros fatores, como o fator 8 e fator 5. Isso vai levar a um feedback positivo, uma cascata de um ciclo vicioso, onde quanto mais moléculas, mais coágulo irá formar. Claro que isso precisa ser regulado, que é a próxima etapa, para que não haja hipercoagulação. Tá? E por fim, então, a trombina colabora para a ativação de mais plaquetas, como você pode observar aqui de verde, plaquetas em repouso, formando de roxinho as plaquetas ativadas. Então, a trombina é uma molécula-chave que também será alvo de alguns medicamentos. Então, por fim, deixa claro que a regulação da hemostasia precisa acontecer para que não haja, então, uma hiperformação de trombos ou coágulos, para que esse processo de fisiológico não passe a ser patológico. Então, uma das funções dessa regulação é permitir que o processo da hemostasia ocorra em locais específicos, locais lesados, né? Limitar o tamanho dos tampões também, limitar o tamanho do coágulo formado, né? Para que não haja uma obstrução significativa da luz vascular. Produzir, então, né, através da regulação, vão ser produzidos alguns fatores anticoagulantes para regular, para controlar esse processo e permitir, então, um equilíbrio entre fatores pró-coagulantes, que são aqueles que vão levar à coagulação, mas alguns anticoagulantes para impedir que essa coagulação cresça demais, se expanda demais. Então, essa figura ela mostra um pouco sobre isso, né? Temos aqui uma injúria, uma agressão, uma lesão vascular, isso vai levar à hemorragia. A hemorragia tem que ser controlada, ela vai ser controlada através, como nós já falamos, da cascata de coagulação, vasoconstrição, agregação plaquetária, isso tudo acontecendo, né? Ao mesmo tempo, mas precisa haver aqui alguns mecanismos de controle, mecanismos antitrombóticos, para que essa cascata de coagulação não se expanda de forma exagerada. Muito bem, e a partir daí nós vamos falar um pouquinho desses mecanismos de regulação que também são alvos de medicamento. A participação das prostaciclinas, antitrombina 3, essa é muito importante, nós vamos falar lá na frente sobre alguns medicamentos, proteínas C e S, que são proteínas que também regulam a formação de trombos, inibidor da via de fator tecidual e plasmina. Então, esses são os 5 fatores, lembrem-se, que vão contribuir para que o trombo ou o coágulo não ocorra de modo patológico, de modo desnecessário, em locais não adequados. Então, vamos discutir alguns rapidamente, né? Então, falando aqui primeiramente da prostaciclina, PGL2. A prostaciclina, quando as plaquetas começam a ser ativadas, ela é produzida como um mecanismo de equilíbrio, de feedback negativo, para controlar alguns processos. Então, a
A prostaciclina, como você percebe aqui, ela comunica com o músculo liso, e enquanto a coagulação, o processo que nós já falamos lá de hemostasia primária, induz vasoconstrição, a prostaciclina, através aqui do músculo liso, ela vai mediar maior produção de óxido nítrico. Isso pode induzir ou conduzir nas células musculares a uma vasodilatação. Então perceba que é para modular, para controlar o processo de hemostasia primária. Tá? Então, além disso, impedir a aderência de plaquetas e manter desobstruído o vaso. Uma vez que nessa vasodilatação, induzida pela prostaciclina, ela vai ao contrário daquilo que nós falamos na coagulação. É um processo de equilíbrio, é importante. A antitrombina 3, o próprio nome já diz. Antitrombina, ela tem por objetivo, neutralizar fatores, e especialmente a trombina. Enquanto a trombina tem um papel importante, nós já discutimos isso, importante na cascata de coagulação, a antitrombina 3, ela é uma molécula que regula, inibe trombina, para impedir que trombina tenha uma função, digamos que descontrolada. Já ressalto a vocês que uma interação muito importante da antitrombina 3 é com a heparina. Heparina é um fármaco que nós vamos falar dele posteriormente. Então, já adianto que a heparina aumenta significativamente o efeito da antitrombina. Agindo, portanto, as duas moléculas juntas, antitrombina 3 e heparina, com forte poder anticoagulante. Então, a antitrombina, ela vai inativar a trombina, e a trombina é importante para ativar uma série de outros fatores de coagulação, como nós já vimos. Então, a antitrombina 3 mais heparina, elas são equivalentes à heparina fisiológica. Então, nós vamos ver que esse papel é muito importante na característica, na consideração farmacológica também. Outras proteínas, como proteína C e S, elas vão, como a figura mostra aqui, proteína C e proteína S, elas podem agir de forma sinérgica, inibindo fator 5 e fator 8 da coagulação. Nós já vimos que esses fatores 5 e 8 na cascata vão combinar com a formação do fator 9 e 10, que a partir daí dão sequência tanto na via intrínseca quanto na via extrínseca. Essa ação depende de vitamina K. Isso vai reduzir, então, a velocidade da cascata de coagulação. Então, essas proteínas C e S, diminuindo a velocidade das reações na cascata de coagulação, elas atuam regulando também, diminuindo as chances de uma hiperformação de trombo. E aqui há o inibidor da via do fator tecidual, que está simbolizado nessa figura pela cor vermelha, o IRFT. Em inglês, por isso está invertido. Aqui nós observamos que esse inibidor da via do fator tecidual, ele acaba inibindo a ativação tanto do fator 9, quanto inibindo a ativação do fator 10. Fazendo isso, também vai haver a redução das outras reações e reduzindo também a velocidade de formação de trombina e de fibrina. Por fim, a plasmina. Plasmina é uma proteína com uma função muito importante. Imagine vocês que todas as reações que nós falamos, seja da hemostasia primária e secundária, já aconteceram. Ou seja, nós temos ali um polímero de fibrina já constituído. Essa fibrina insolúvel, ela é de certa forma rígida, ela é de certa forma estática, mas nós podemos contar com a plasmina para digerir, degradar esta fibrina. Então, nós podemos dizer que, olha, um coágulo pronto, formado, ele pode ser desfeito? Pode ser desfeito, pela ação de plasmina. Como você pode ver aqui, o plasminogênio,
passa aqui a ativador pela ação do ativador de plasminogênio do tipo tecidual ou uroquinase, e a partir daí pode ser sintetizada e produzida a plasmina. A plasmina, por sua vez, ela tem esse poder de interagir com os polímeros de fibrina e degradá-los. Então, essa clivagem ela é importantíssima para o processo de organização ou resolução de trombos. Um trombo ou um coágulo já formado, ele pode ser regulado, ele pode ser destruído uma parte dele ou totalmente. Tá? E entramos agora na patogênese da trombose. Então, como nós sabemos, o processo de coagulação ele é benéfico, mas algumas situações podem contribuir para um desequilíbrio nos processos hemostáticos, permitindo assim que tudo isso que nós falamos, seja na hemostasia primária, secundária, ou até a falta do equilíbrio, né, a falta dessa modulação, conduzam à trombose, que nada mais é do que quando essa cascata de coagulação, né, seja hemostasia primária, secundária, ela acontece em local ou momento inapropriado, sem lesão, sem hemorragia, sem necessidade, induzido por diversos fatores que estão demonstrados nessa figura. Quais são os fatores que podem induzir a formação do coágulo ou da coagulação sem hemorragia? Então, eu chamo de trombo. Lesão no endotélio, isso especialmente aterosclerose, metástases, são processos, infecções, são processos que conduzem à lesão endotelial e, como nós já vimos, a lesão do endotélio favorece a agregação de plaqueta. Hipercoagulabilidade. Muitas vezes nós vamos ver que alguns indivíduos, seja de modo genético ou não, né, externo, exógeno, ele pode ter aumento dos fatores de coagulação. Seja o fator 8, fator 10, diretamente, algum fator da via de coagulação pode estar aumentado. Seja as próprias plaquetas, que possam estar em quantidade elevada. Tudo isso pode fazer com que esse indivíduo sofra de hipercoagulabilidade, ou seja, maiores riscos daquele sangue coagulado. E, por fim, fluxo sanguíneo anormal, especialmente a estase venosa, que é o fluxo sanguíneo reduzido, muito presente nas veias varicosas, varizes, que aumentam os riscos de trombose, entre outros fatores. Perceba que a figura nos mostra que, olha, lesão endotelial pode estar associado à hipercoagulabilidade também. Né? Se em algum local existe ali uma placa de ateroma, isso vai alterar ou vai influenciar o risco de coagulação. O fluxo sanguíneo anormal, como nas varizes, também conduzem à hipercoagulabilidade. E a lesão endotelial, né? Como eu já falei, esses fatores todos juntos, alguns relacionam-os com os outros. Entre as causas de trombos, formação de trombo, aqui eu trago algumas dessas possíveis causas, ou alguns desses possíveis condições secundárias adquiridas, que podem aumentar os riscos de trombose. Então, síndrome de anticorpo antifosfolipídico, que é uma característica autoimune que pode promover, então, maior aderência plaquetária. Trombocitopenia induzida por heparina, aonde também o indivíduo, através de anticorpos, vão ter maior ativação de plaquetas. As mais comuns, pessoal, neoplasia maligna. A neoplasia maligna, nós vamos ter muita lesão vascular, e essas lesões vasculares, elas aumentam bastante esse risco de trombose. Cirurgia e traumatismo, que pode estar acompanhada por uma redução do fluxo sanguíneo, especialmente em veias, a estase venosa, imobilização, lesão tecidual, isso tudo pode estar associado. Mesma coisa no período pós-parto.
aonde também devido à cirurgia e outras condições, esses mesmos fatores, né, aumento de alguns fatores de coagulação, a estase venosa, o fluxo sanguíneo dificultado, isso pode estar associado. Então, nós vemos aqui algumas das características que podem estar, né, associada à trombose. O uso de contraceptivo hormonal, anticoncepcional, reposição hormonal, isso parece aumentar a síntese de alguns fatores da coagulação e facilitar também a formação de trombos. Então, a partir desses aspectos, né, nós trabalharemos agora um pouco dos mecanismos envolvidos na classe dos fármacos, dos agentes farmacológicos, que na maioria das vezes aqui, eles vão controlar ou inibir, de certa forma, a formação do trombo, do coágulo, né? Para prevenir, assim, doenças como tromboembolismo, impedir trombose que pode culminar com obstrução total de artéria, como a artéria coronária, o que frequentemente conduz a infarto do miocárdio, entre outros fatores. Então, de certa forma, e cada paciente, alguns com mais ou menos riscos, esses medicamentos são utilizados para prevenir a formação de fibrina que atua aqui no trombo final, né? Então, nós vamos ter diversos mecanismos ou diversos medicamentos para que essa cascata de coagulação ela possa ser regulada. Alguns dos medicamentos, né, como o clopidogrel, que nós vamos falar dele, que vai diminuir um pouco da atuação do ADP, que é um indutor da formação de trombo, a aspirina, assim como outros inibidores de COX, pode também diminuir a ação de tromboxano, entre outros medicamentos que vão atuar, né? Nós vamos caracterizá-lo assim como anticoagulantes ou antiplaquetários. Então vamos começar falando dos antiplaquetários. Os fármacos antiplaquetários, como o próprio nome indica, né? Os fármacos antiplaquetários, eles permitem diminuir a atração, especialmente dificultar a ativação das plaquetas. E assim, né, se diminui um pouco da ativação das plaquetas, menos chance dessas plaquetas se agregarem muito rápido e de um trombo formar. Todas as classes, gente, que nós falamos a partir de agora, nós vamos perceber que o objetivo é impedir a formação de trombos. Por outro lado, é um efeito colateral de todos eles aumentar o risco de hemorragias. E muitas vezes, dependendo da concentração administrada, a hemorragia que aparece como efeito colateral pode ser grave. Então, nós vamos começar aqui com alguns agentes antiplaquetários. Começando pelos AINES, anti-inflamatórios não esteroidais, entre eles o ácido acetilsalicílico, a aspirina, é um dos mais conhecidos. Nós vemos aqui que esta via, a via do ácido araquidônico, ela é importante tanto no processo inflamatório, devido à produção de prostaglandina, mas também ajuda na produção de tromboxano. Tromboxano é uma molécula importantíssima no processo de vasoconstrição e indução da agregação plaquetária e coagulação. Então, nós entendemos assim que a formação e degradação de ácido araquidônico até tromboxano é pró-coagulante, digamos assim, né? Mas também é pró-trombótico em indivíduos com maior vulnerabilidade. Dessa forma, inibir esta via pode, ao mesmo tempo que inibe a inflamação ao diminuir a produção de prostaglandina, também vai inibir a formação de coágulos e trombos por diminuir a produção de tromboxano. Então, os fármacos inibidores de ciclooxigenase, especialmente o ácido acetilsalicílico, que tem uma seletividade maior por COX-1, ele é capaz de diminuir tromboxano e assim vai inibir a degranulação das plaquetas. Isso vai, consequentemente,
levar à atração de menos plaquetas, e acaba, então, né, inibindo um pouco a vasoconstrição, a indução plaquetária e a liberação de grânulos, que são os fatores que o tromboxano A2 apresenta na cascata de coagulação. Muito bem, então aqui eu mostro a vocês, né, o sítio aqui de ligação. Nós vemos aqui o tromboxano sendo produzido através do ácido araquidônico. Esse tromboxano, ao se ligar no receptor, ele vai mediar maior exposição de glicoproteínas nas plaquetas, permitindo maior interação com o fibrinogênio. Então, o tromboxano sendo importantíssimo para a ativação e agregação plaquetária, se eu diminuo a sua concentração, eu vou ter menor ativação e menor agregação plaquetária. É isso que o ácido acetilsalicílico, a aspirina, né, vai fazer neste caso, tá? Diminuir um pouco essa molécula TXA2, tromboxano, menor agregação plaquetária e menor liberação de grânulos. É importante lembrar que essa ligação dessas moléculas da aspirina, do ácido salicílico com o COX, ela envolve ligação covalente. Então, o efeito vai permanecer enquanto aquela plaqueta permanece atuante. Esse efeito antiplaquetário, ele acaba atuando também. Então, a aspirina mantém seu efeito enquanto aquela plaqueta tiver sua vida útil, né, de 7 a 10 dias. Então, os objetivos para esse fármaco, né, essa opção farmacológica: evitar trombose arterial, acidente vascular cerebral, especialmente isquêmico, né, envolvendo obstrução, ataques isquêmico transitório e infarto do miocárdio, que também pode ser causada por obstrução parcial ou total de artérias importantes, como coronária, entre outras. Então, aqui a gente vê que a concentração diz muito sobre o objetivo da aspirina, do ácido acetilsalicílico, né? Perceba que, com o objetivo de administração com efeito anti-inflamatório, é necessário administrar uma dose maior, vamos colocar assim, né, até 650 miligramas, de 3 a 4 vezes ao dia. Claro que isso vai depender do peso, né, e tudo do indivíduo. Enquanto, para esse efeito antiplaquetário, é necessária uma concentração menor. Então, algumas empresas já produzem a aspirina em concentração menor. Na figura eu mostro a de 100 miligramas, mas tem de 80 miligramas, uma vez ao dia. Com essa concentração menor, já é possível alcançar o objetivo com efeito antiplaquetário. Pois bem, outras drogas, né, que são importantes. Aqui nós vemos na figura dipiridamol, que é esse fármaco que está aqui, Persantin, né, dipiridamol 75 miligramas. É um outro fármaco com um efeito muito interessante, aonde ele acaba inibindo as fosfodiesterases nas plaquetas. Então, vamos entender aqui o que nós falamos. Nós vimos que com essa relação, né, com essa molécula aqui, pKa, né, com a redução dela, acontece a ativação plaquetária. E aqui, quando eu inibo as fosfodiesterases, eu acabo aumentando o AMP cíclico e aumentando também a fosfoquinase. Se a redução de fosfoquinase ativava a plaqueta, o aumento dela vai inibir a ativação plaquetária. Então, é uma forma de inibir a enzima fosfodiesterase e aumentar a quantidade de AMP cíclico. É algo contrário ao que favorece a ativação. Então, acaba atrapalhando a ativação das plaquetas. Então, esse dipiridamol, ele é esse inibidor de fosfodiesterase, vai diminuir, então, a agregabilidade das plaquetas, vão agregar menos, porém, o seu efeito é fraco. Bom, se esse fármaco tem um efeito, digamos que fraco, é importante e torna-se útil a associação do dipiridamol com outros fármacos para o mesmo objetivo. Então, tem sido utilizado e é constantemente utilizado a associação do dipiridamol com varfarina ou com aspirina, que nós já acabamos de falar, né?
que age por outro mecanismo, mas com o mesmo objetivo, que é inibir a formação de trombos. Então, essa associação de piridamol e varfarina parece ser mais importante para inibir trombos em prótese valvar cardíaca, parece ter efeito interessante com esse objetivo, e a associação de dipiridamol com aspirina, que é um inibidor de COX que nós acabamos de falar, para reduzir trombo em pacientes com diátese trombótica. Muito bem. E aí, falamos um pouco agora dos fármacos que agem na via do ADP. Observe na figura, nós já falamos sobre isso, naquela introdução, que o ADP é importante molécula mediadora da ativação das plaquetas. O ADP é um agonista desse receptor P2Y e com o ADP agonizando esse receptor, isso vai levar à redução de AMP cíclico e de fosfoquinase, e essa redução acaba levando à ativação das plaquetas. Bom, dois fármacos mais importantes, ticlopidina e clopidogrel, que é um dos mais utilizados. Esses dois fármacos, eles são inibidores, antagonistas do receptor P2Y. Então, acabam diminuindo o efeito do ADP. Isso vai inibir a ativação das plaquetas. Ambos são profármacos. Então, a ticlopidina é um profármaco que também vai agir, que vai precisar do fígado para ser, portanto, ativado, e a sua inibição máxima no 8º até o 11º dia após o início da terapia. Importante isso, necessário, então, administrar por mais tempo para se ter um efeito importante. E a ticlopidina, ela vai ser importante na prevenção de acidentes vasculares cerebrais trombóticos, em pacientes com intolerância à aspirina, ou seja, ele não pode utilizar a aspirina, então a ticlopidina pode ser uma opção. A associação também com a aspirina pode acontecer para prevenção de trombose em stents durante até 30 dias. É importante lembrar que essa associação pode ser muito potente, por isso 30 dias. Mais do que isso pode levar o indivíduo a riscos maiores de sangramento. E a ticlopidina tem, então, uma segurança inferior ao clopidogrel. Então, nesse objetivo, ou com esse alvo, que é o receptor P2Y, nós temos o clopidogrel. Clopidogrel, que é um dos mais utilizados. Clopidogrel, ele é mais utilizado para esse objetivo de inibir a agregação plaquetária. Pode ser utilizado em associação com aspirina. Observe que são dois alvos diferentes para o mesmo objetivo, para intensificar com menos riscos possíveis a agregação plaquetária, especialmente em pacientes que passaram por intervenção coronariana, alguma cirurgia nesse sentido, prevenir a ampliação de um trombo ou até a formação deles. Também é um profármaco, como eu disse, que é metabolizado e ativado pelas CYP3A4, do citocromo P450 hepático. Prevenção secundária em pacientes com infarto miocárdio, ou seja, prevenir recidivas de infarto. É importante a administração do clopidogrel nesse sentido. E acidentes vasculares cerebrais também. E após, então, falarmos dos antiplaquetários, entramos agora nos anticoagulantes. Bem, entre os anticoagulantes, dois nos chamam mais atenção pelo seu poder, pela sua administração, que é a varfarina e a heparina. Então, nós vamos discutir um pouco desses mecanismos, desses efeitos anticoagulantes desses dois fármacos. Os anticoagulantes, independente de qual seja, ele tem como objetivo interromper ou impedir aquela cascata toda de coagulação que nós falamos. Então, tem algumas possibilidades de alvo aí, uma vez que temos diversos fatores de coagulação, temos diversas moléculas adjuvantes, entre elas o potássio. Então, a varfarina, ela tem como alvo a produção, a ativação, potássio não, vitamina K, por favor. Então, a vitamina K,
que tem esse nome justamente pela questão de coagulação, né? A varfarina, ela tem uma interação com a ativação da vitamina K. O objetivo de varfarina é impedir que a vitamina K seja ativada com maior frequência. E assim, essa menor ativação de vitamina K vai atrasar um pouco do processo de coagulação. Então, varfarina, ela tem essa interação. Você observa na figura que aqui nós mostramos um pouco da síntese ou ativação da vitamina K. A vitamina K, na sua forma inativa, passa pela ação dessa enzima, que está descrito de azul na parte inferior da figura, por favor, epóxido redutase. Então, a vitamina K, na sua forma inativa, passa pela ação da epóxido redutase para que, então, a vitamina K se torne ativa. Então, alguns anticoagulantes orais, como o caso da varfarina, vai agir aqui, inibindo a epóxido redutase e, assim, impedindo que a forma inativa da vitamina K se torne forma ativa. Dessa forma, nós teremos no corpo inteiro do indivíduo menos vitamina K ativa. Com menos vitamina K ativa, não é possível permitir uma grande cascata, uma cascata de coagulação na mesma velocidade. Então, é o que está escrito no último ponto. Varfarina, com redução, que é o que ela quer, né? Com a redução da forma ativa de vitamina K pelo fígado, que é onde acontecem essas reações, nós vamos ter menor síntese de alguns fatores de coagulação ativo. Então, varfarina vai diminuir a velocidade da formação de coágulos e trombos. Muito bem, então o Marevan é um dos medicamentos mais conhecidos, né? Esse nome, mas é a varfarina sódica, que é o composto, o princípio ativo. A ação da varfarina é uma ação mais tardia, né? Após 18 a 24 horas, mas comparada a outros medicamentos, ela acaba sendo rápida. Tem medicamentos que demoram dias a fazer o seu efeito. Então, ela pode completar o ciclo de anticoagulação iniciado por heparina. Vamos mostrar posteriormente um pouco da heparina. Então, prevenção de trombose em pacientes predispostos, o Marevan pode ser utilizado nesse sentido. A biodisponibilidade dele, 100%, ele tem uma alta concentração, ou a concentração que é alcançada muito rápido no sangue, tá? Porém, ele acaba que toda essa concentração no sangue muitas vezes está presa a proteínas plasmáticas. Então, por isso que é necessário, né, um tempo maior, a meia-vida de eliminação de 36 horas. Outro ponto importante de varfarina é o seu índice terapêutico. A sua dose tóxica é muito próxima da sua dose efetiva, então acaba tendo riscos de toxicidade. E perceba outro fator, né? Se a maior parte de varfarina fica presa a proteínas plasmáticas, se algum fator levar a algum despreendimento desse fármaco das proteínas, pode ter uma grande quantidade de varfarina desligada, varfarina agindo, e isso pode aumentar o seu efeito, tanto o efeito farmacológico e também tóxico. Então, a coadministração com outros fármacos, que é o último ponto desse slide, né? A coadministração com outros fármacos que também utilizam a albumina para serem transportados, pode alterar bastante na efetividade, no efeito, a aumentar bastante a quantidade de varfarina livre ou também desse outro fármaco que também precisa da albumina. Então, eu trago aqui algumas das alterações. Alguns fármacos que podem diminuir o efeito de varfarina e outros que podem aumentar o efeito de varfarina. Tá? Colestiramina é um fármaco que pode inibir a absorção. Então, ao invés de eu ter aquela boa biodisponibilidade, eu vou ter uma biodisponibilidade reduzida. Atrapalhei a absorção de varfarina, eu vou ter menos varfarina do que eu esperava. Outros fármacos, e aqui
fármacos muito utilizados, barbitúricos, carbamazepina, fenitoína, rifampicina, elas aceleram as enzimas hepáticas que também metabolizam varfarina. Então, nós vamos ter varfarina muito mais rapidamente metabolizada e excretada. Eu vou perder concentração de varfarina e, consequentemente, vou perder um pouco do seu efeito. E a própria vitamina K. A vitamina K, que é um indutor, né, do processo de formação de coágulo e trombo, e como a varfarina age diminuindo a ativação, se eu tenho mais administração de vitamina K, eu vou ter uma competição aí envolvendo a epóxi-redutase, né? Se eu quero inibir a enzima, mas acaba aumentando vitamina K, essa inibição pode ser em vão. Por outro lado, né, fármacos que aumentam o efeito anticoagulante de varfarina, que gostaria de destacar os esteroides anabolizantes, que acabam inibindo a síntese e aumentando a degradação de alguns fatores de coagulação, antibióticos de amplo espectro muito utilizados, e eles vão acabar eliminando algumas bactérias que degradariam um pouco de varfarina. Então, se elimina a bactéria do intestino, acaba absorvendo mais varfarina do que o normal, do que o esperado. Outros fármacos, amiodarona, clopidogrel, etanol e tantos outros acabam diminuindo o metabolismo de varfarina, né? Diminuindo, então, inibindo as enzimas do P450. Então, eu vou ter mais varfarina sobrando no sangue, eu vou ter maior efeito. Isso como principal efeito adverso as hemorragias graves, né? O paciente deve receber imediatamente, nesses casos de hemorragia grave, alguns congelados de plasma contendo os fatores importantíssimos para a coagulação sanguínea, fator 2, fator 7, fator 9, fator 10, ativos para que a cascata de coagulação volte a acontecer. Nunca deve ser administrado em mulheres grávidas, porque esse fármaco, a varfarina, ela pode atravessar a placenta e promover alguns distúrbios hemorrágicos no feto. Pois bem, e por último a heparina. A heparina, que tem, como já descrito anteriormente, que tem o seu fator mais importante, que é associar-se à antitrombina do tipo 3. Essa heparina ela pode ser comercializada e também encontrada, administrada de duas formas, a heparina não fracionada e de baixo peso molecular. O que difere é a produção delas, né? Heparina não fracionada produzida através de tecido animal, enquanto a de baixo peso molecular ela é administrada a partir da não fracionada, e aí através da cromatografia conseguimos então uma molécula menor. E essa ação de heparina ela vai depender então da antitrombina 3. Como você pode observar na imagem, nós temos aqui nessa primeira, tanto na primeira como na segunda figura. Aqui na primeira figura, a heparina não fracionada. Na segunda linha, a heparina de baixo peso molecular. De ambas as heparinas interagem com o fator, a antitrombina 3. E isso para promover uma inativação da trombina. Importante destacar que a inativação da heparina não fracionada sobre a trombina é maior do que as heparinas de baixo peso molecular, que acaba então inibindo menos a trombina nesse sentido. Ambas acabam inibindo também o fator 10A, que é importantíssimo na cascata de coagulação. Então, nós podemos afirmar que a heparina inibe tanto trombina quanto o fator 10A, e acaba a heparina acelerando em 1000 vezes aproximadamente a interação da antitrombina 3 com a trombina, para inibir assim a trombina e também o fator 10A, inibindo assim a cascata de coagulação. Então, as heparinas são utilizadas, para profilaxia e tratamento das doenças tromboembólicas, impedir a propagação de trombose venosa e de embolia pulmonar, que são processos associados, a trombose venosa pode evoluir quando esse trombo se desloca para uma embolia. Então, profilaxia das tromboses quando utilizada em concentrações mais baixas, e o tratamento em si dessas doenças em doses mais elevadas. A heparina não fracionada pode ser utilizada em associação com
antiplaquetários, especialmente para o tratamento das síndromes coronarianas e limitar a extensão do infarto do miocárdio. Bom, o efeito adverso, como eu já falei, de praticamente todos esses fármacos são sangramentos que às vezes pode acontecer de forma bastante grave. Então, muito obrigado, gostaria de agradecer você que acompanhou, eu espero ter colaborado aí sobre a farmacologia da hemostasia. Um abraço a todos.